Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Peru chocado, o Equador conseguiu prender Jorge Glass em meio a críticas por atacar a embaixada mexicana. Depois de passar toda a manhã na unidade de flagrantes de Quito, Jorge Glass foi transferido de avião para o Presídio de Segurança Máxima de La Roca, localizado no complexo penitenciário da cidade de Guayaquil e reservado aos presos mais perigosos. O governo do presidente do Equador, Daniel Noboa, alcançou o objetivo de devolver à prisão Jorge Glass, ex-vice-presidente de Rafael Correa, mas à custa de romper relações diplomáticas com o México e a Nicarágua e receber uma condenação quase unânime da comunidade internacional por ter invadido a embaixada do México para prendê-lo, quando o governo de Andrés Manuel López Obrador já lhe havia concedido asilo político. Depois de passar toda a manhã na unidade de flagrantes de Quito, Glass foi transferido neste sábado de avião para o Presídio de Segurança Máxima de La Roca, localizado no complexo penitenciário da cidade de Guayaquil e reservado aos presos mais perigosos. O ex-vice-presidente estava sob mandado de prisão e colocado em prisão preventiva no caso da reconstrução da província costeira de Manabí, a mais afetada pelo forte terremoto de 2016, onde é acusado de suposto peculato, desvio de fundos públicos. Teve também de regressar à prisão para terminar de cumprir uma pena de 8 anos de prisão por 2 condenações por suborno e associação ilícita depois de não ter recebido o benefício prisional de pré-libertação, depois de ter combinado as 2 penas e de ter cumprido quase 5 anos de prisão, entre 2017 e 2022. Desde meados de dezembro de 2023, ele estava hospedado na Embaixada do México em Quito para pedir asilo político, declarando-se perseguido politicamente e vítima do lawfare, uso do aparato judicial contra adversários políticos, que lhe foi concedido na sexta-feira. O asilo a Glass foi concedido pelo México no momento de maior tensão nas relações com o Equador, depois que o governo Noboa expulsou a embaixadora, Raquel Sarur, em resposta às declarações do presidente López Obrador que ligavam o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio com a campanha eleitoral Vitória de Noboa contra a candidata correísta Luísa González. Entrada forçada na embaixada. Poucas horas depois, a Polícia Nacional do Equador invadiu a embaixada do México para prender Glass, num ato que o governo mexicano qualificou como uma violação da sua soberania e do direito internacional, razão pela qual rompeu relações diplomáticas com o país andino. No final de fevereiro, o Itamaraty do Equador havia pedido permissão ao embaixador mexicano para entrar na sede diplomática para prender Glass, mas não obteve resposta positiva. Tanto o ex-presidente Rafael Correa, 2007 a 2017, como o seu partido Revolução Cidadã denunciaram que Glass teria sido espancado durante as horas que passou detido e responsabilizaram o governo do presidente Daniel Noboa por qualquer impacto na saúde física e psicológica de Glass. El daño para la reputación del país es inmenso, creo que irreparable en el corto plazo, señaló en una entrevista por videoconferencia con F, onde señaló que es técnicamente um sequestro em território estrangeiro de uma persona a la que se lhe havia concedido asilo político. O governo do Equador viu o risco de fuga. O governo do Equador, que já havia antecipado que não concederia passagem segura para Glass sair do país caso fosse concedido asilo, garantiu neste sábado que estava ciente do risco de fuga iminente de Glass do país, razão pela qual ele invadiu a embaixada à força. Isto foi afirmado pela ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld, num comunicado de imprensa em que insistiu que o seu governo esgotou o diálogo com o executivo mexicano antes de ordenar a operação policial à Embaixada do México em Quito. Era conhecido um risco real de fuga iminente do cidadão exigido pela justiça, razão pela qual a Força de Segurança Equatoriana agiu para cumprir uma ordem judicial para capturar Glass em um caso de peculato, acrescentou a chanceler em seu comparecimento, que não aceitou perguntas da imprensa. Sommerfeld insistiu na posição do governo equatoriano de que um criminoso não pode ser considerado perseguido politicamente, considerando que isso distorce o conceito de asilo. A OEA convoca uma reunião para enfrentar a crise. As reações internacionais à entrada forçada na Embaixada do México em Quito começaram a aumentar neste sábado, lideradas pela OEA, que em comunicado condenou o acontecimento.
Em comunicado, a UE expressou seu repúdio a qualquer ação que viole ou coloque em risco a inviolabilidade de que gozam as missões diplomáticas e reiterou a obrigação que todos os Estados têm de não invocar normas de direito interno para justificar o descumprimento das suas obrigações internacionais. Neste contexto, a Secretaria-Geral expressou sua solidariedade com as vítimas das ações inapropriadas que afetaram a Embaixada do México no Equador. O secretário-geral da OEA, Luís Almagro, instou o México e o Equador ao diálogo e antecipou que solicitará uma reunião do Conselho Permanente da organização para tratar das tensões entre os dois países. Mais países rejeitam a entrada em embaixadas. O Departamento de Estado do ZEUA condenou a violação da Convenção de Viena, que rege as relações diplomáticas, e instou os dois aliados de Washington a resolverem as suas diferenças de acordo com os padrões internacionais. Os governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela também condenaram o incidente. Deixe-nos seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Peru News hoje, siga no Facebook e Instagram.